Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Segundo Poste, ao episódio 24. Hoje eu a moderar, eu, Samit, temos Maia, Azevedo e a Rita. O guarda não está cá por um motivo muito bom, um motivo feliz. Foi pai este fim de semana. Let's go! Foi pai do Lourenço. E, portanto, primeiro bebê, segundo posto. Exatamente. Fica desde já um abraço ao guarda, um beijinho para a Cláudia, que é a mãe. O bebê está bem, segundo soubemos, e foi na sexta-feira, se não me engano. Quinta-feira. E, portanto, este é um motivo que explica a ausência do guarda neste episódio, eventualmente nos próximos, porque agora tem uma função nova, uma função muito importante. E daqui a 15, 16 anos, se calhar podemos ver um novo guarda no segundo poste. Um novo guarda, ou, que eu fiz aqui, perguntei aqui ao chat GPT que jogadores de futebol é que tinham nascido no dia 9 de janeiro. E tenho aqui um que acho que é muito... Ou seja, temos aqui o Rodrigo, do Real Madrid, que está neste momento a jogar. Em que dia? Quinta-feira foi o quê? Foi 9 de janeiro. 9 de janeiro. Tem Rodrigo, Eric Garcia, Lucas Leiva e em último, que acho que é aquele que se identifica mais com Pedro Guarda, é o Gennaro Gattuso. Portanto, acho que o Lourenço, grande abraço para o Lourenço, já agora. Neste momento ainda são beijinhos. Neste momento ainda são beijinhos. Eu queria lançar aqui um desafio, já que o Guarda nas próximas semanas, à partida não estará, se tudo correr bem. Queria deixar aqui, para a malta que nos ouve, que deixassem nos comentários uma mensagem para o nosso Gattuso, para o nosso novo Gattuso, ou para os pais, um beijinho para os pais. É verdade, é o nosso primeiro bebê do projeto, portanto, um grande abraço e um grande beijinho ao Guarda e à Cláudia, como o Samit disse. E pá, vamos ver quem é que é o próximo. Eu ia dizer Eric Garcia, mas como não desejo, como o filho não tem culpa do pai, vou aceitar o Gattuso, porque o Guarda merecia levar com o Eric Garcia. O nosso gatozinho. Dito isto, esta semana e nestes últimos dias tivemos 3 competições diferentes em Portugal a acontecer. Acho que é uma coisa inédita, mas nós temos sempre um passo à frente. Portanto, houve Taça da Liga, houve Campeonato e houve Taça de Portugal. Nós vamos começar pela Taça da Liga. Portanto, no sábado o Benfica conquistou a sua 8ª Taça da Liga, depois de derrotar o Sporting na final. Eu sei que vocês, os 3, Azevedo, Rita e Maia, estiveram no estádio e, portanto, passo-vos a palavra. Começo por ti, Rita, hoje. Algum comentário queiras fazer sobre os jogos? Imagino que mais do que um. Destaques queiras dar e também falar um bocado da tua experiência nesta Final Four, neste caso na final da Final Four. Sim, olha, fui com o meu amigo Maia, com o meu amigo Diogo Maia, porque nós só somos inimigos no podcast, mas na vida real damos-nos muito bem. Fica-te bem. Fica bem, não fica? A experiência em si, eu já tinha ido à Taça da Liga 2 vezes, o ano passado em trabalho, há 2 anos com o meu amigo Pedro Azevedo, também é meu amigo na vida real, e este ano fui com o meu amigo Diogo Maia. E até estava a comentar aqui em off que nós ficámos numa daquelas bancadas mistas e, portanto, estava um ambiente muito bom. O Diogo também já vai falar sobre isso certamente, mas estava um ambiente muito
muito familiar e muito de convívio, não vi grandes problemas, e mesmo a organização da Taça da Liga, de experiência adepto, que ainda não tinha ido em adepto, foi uma boa experiência. Pareceu-me relativamente bem organizado, tinha bons acessos, tinha as coisas bem delineadas, era fácil perceber onde é que era preciso estar, portanto a ideia Leiria, neste aspecto, como consumo de adepto, agradou-me. Em relação ao jogo, foi um jogo, quer dizer, vimos um Benfica versão Taça da Liga. É assim um Benfica diferente, que é o que joga na Taça da Liga, é um Benfica que tem resultado. Vamos ver se transpõe para o campeonato, mas acima de tudo foi um jogo bastante equilibrado, acho que toda a gente concorda com isso. Vimos uma primeira parte em que o Bruno Lage conseguiu corrigir alguns daqueles que tinham sido os erros que cometeu em Alvalade, e foi muito clara a correção desses erros, mas também vimos um Sporting muito aguerrido na primeira parte e, portanto, conseguiu causar uma série de situações de perigo, e depois uma descida de nível já no segundo tempo, que já seria esperado também por um cansaço acumulado. Já senti as equipas muito cansadas. Ainda bem que este formato não tem prolongamento, porque não faria sentido nenhum ainda haver mais meia hora deste tipo de jogos, e portanto a segunda parte já se perdeu, não porque as equipas não têm qualidade, mas porque já se sentiu o cansado muito acumulado. Em relação a destaques, acho que da equipa do Sporting, e eu e o Maia ontem víamos o jogo e comentávamos, é para quem tem a oportunidade de ver o Yulman a este nível, neste tipo de jogos ao vivo, é um gosto. É um jogador espetacular e completo, e faz tudo, e controlou ali o meio campo do Sporting e os ataques do Benfica, e com uma mestria que poucos jogadores têm. E do lado do Benfica, obviamente, é óbvio, mas Sheldrup é um jogador que eu já venho a querer ver jogar há muito tempo, e finalmente está a ter o espaço dele. Acho que é um jogador que, quando chegou, realmente pareceu-me sempre muito tímido, com alguma dificuldade em se entromar até. Via-se nas dinâmicas da equipa do Benfica, que é uma equipa se calhar muito latina para um miúdo que teve a jogar na Dinamarca e da Noruega, e portanto se calhar precisa de outro tipo de tempo, mas que é um jogador com uma extrema qualidade e que deu aquilo ao Benfica que o Benfica não tinha. É estranho o Bruno Lage vê-lo nos treinos e só ter percebido isto agora, depois de uma pergunta de um jornalista há 2 ou 3 conferências de imprensa, mas vamos ver se vem a tempo ou não. Mas esses são os 2 grandes destaques. Viva os jornalistas. Viva o quarto poder. Neste caso, serviram para abrir os olhos ao Lage. Rita, não foi. Sim, eu queria só perguntar uma coisa, podes avançar, mas queria também tentar perceber para ti como é que se explica esta diferença no Benfica, esta versão Taça da Liga, como a Rita disse, depois de 2 derrotas consecutivas e 2 más exibições, principalmente em casa, frente ao Sporting Braga. Como é que se explica esta mudança? Eu não, de facto, diria que esta alteração na equipa do Benfica, ou seja, esta alteração individual, tem impacto coletivo. E, portanto, acho que a questão Sheldrup Aktürkoğlu, neste momento, por aquilo que cada um consegue dar ao jogo individualmente e por aquilo que cada um representa na dinâmica coletiva, uma coisa é jogar Aktürkoğlu, que é um jogador muito mais vertical, é mais um segundo avançado do que um extremo, não combina tanto com o Carreras, com o Coxo, e o Sheldrup traz isso ao corredor esquerdo do Benfica, traz combinações, traz alguma pausa, também se é preciso partir para cima, parte para cima, mas é um jogador que jogando no corredor dá mais ao Benfica do que o Aktürkoğlu, e neste momento obviamente que dá mais do que o Aktürkoğlu, porque o Aktürkoğlu tem dado muito pouco, mas não focando aqui na questão Aktürkoğlu Sheldrup, acho que isso é um detalhe. Logo a partir daí acho que essa é uma mudança visível e que alterou as dinâmicas do Benfica, principalmente no corredor esquerdo, que é o corredor mais produtivo do Benfica, ou seja, porque o Carreras de facto está numa forma brutal. E agora, coletivamente, Samit, parece-me que foi mais uma questão de chip, de não sei o que é que Bruno Lage fez ou o que é que a equipa fez e falou com o seu treinador. Portanto, após 2 derrotas muito difíceis, e difíceis porque o Benfica perdeu e jogou mal, o Benfica jogou mal em Alvalade e jogou mal, principalmente em casa, contra o Braga para o campeonato. Portanto, não há desculpas para essas derrotas, e acho que os jogadores e o treinador, pelo menos os jogadores, e o treinador, daquilo
que não nos é conhecido para fora, porque para fora, ele próprio já diz uma coisa e para dentro diz outra, tentaram mudar o chip para encarar esta Final Four como uma tentativa de mudança na época. Parece-me que isso E aconteceu. o Benfica era a equipa que tinha mais a perder nesta Taça da Liga. Das 4 equipas, Quase só tinha a perder, não é? Ou seja, o Benfica, acaba se por não ser a ganhasse a melhor. competição. Eu, na minha opinião, acaba por ser a melhor, mas era das 4 aquela que tinha mais a perder. Eu concordo contigo. Ou seja, qualquer uma das outras 3, não ganhando a competição, no momento atual não seria tão penoso. Para o Benfica, depois de 2 derrotas seguidas, 2 derrotas essas que acontecem depois de ganhar a liderança, em que volta a perder e volta a ficar pontos atrás para os 2 rivais, o Benfica não ganhar a competição seria muito penoso. Eu concordo contigo, acho que tinha esse peso ainda superior. E portanto parece-me que entre o deve e o haver, e nisto junto tudo, entre as alterações que Lage fez e entre essa mudança de chip que de facto nós não conseguimos perceber porque é cá fora, mas que aconteceu, para quem viu os últimos jogos do Benfica, o Benfica de facto foi um justo vencedor da competição. Jogou muito bem contra o Braga, faz uma belíssima primeira parte contra o Sporting e portanto, olha, não sei o que é que aconteceu internamente nessa mudança de chip. Nós taticamente e no campo conseguimos perceber isso, mas e outra questão, e lanço para vocês, Samit e Maia. Eu critiquei aqui, mas o Coxo pode perfeitamente ser o primeiro médio do Benfica a pegar no jogo, não jogando a 6, e pode ser o Florentino, o Barreiro, quem Bruno Lage quiser, mas não precisa de ser. O Coxo não tem que estar preso na posição para ser o primeiro médio construtor do Benfica. Sim, olha, antes de passar ao Maia, esse também é um ponto interessante. Eu acho que houve 3 aspectos que eu queria assinalar no Benfica. Claramente o estado anímico, portanto a equipa assumiu a pressão como uma coisa boa e foi muito mais agressiva sem bola. Tentou cair por cima do adversário e ao mesmo tempo não se partiu. Foi uma equipa compacta e o próprio Florentino utilizou esta palavra no final da final, quando deu a flash. O segundo ponto tem a ver com a entrada do Sheldon pelo Aktürkoğlu. Como tu disseste, acho que o Aktürkoğlu é um jogador muito mais vertical, cria superioridade na área, tem uma boa relação com a baliza, mas isto no final do dia, futebolisticamente falando, o Sheldon tem pelo menos potencial, pelo menos para ser melhor jogador do que o Aktürkoğlu. Não sei se já o é, mas parece-me até que já o é. É um jogador que é refinado no drible, no passe, é um jogador que consegue entrar por dentro. O Benfica quebrou muitas vezes o bloco do Sporting na primeira parte com esse posicionamento, com essas entradas do Sheldon por dentro, depois consegue receber. O Aktürkoğlu não consegue fazer isso, soltar a bola, etc. E depois há a questão do Coxo, porque agora o Benfica nestes últimos 2 jogou, continua com uma saída a 3, mas em vez de ser o Carreras, foi o Coxo que se juntou aos centrais. Eu acho que faz toda a diferença, eu concordo contigo, que ele não seja o 6. Acho que essa ideia, isso correu bem na segunda parte em Alvalade, foi um momento só, na cabeça do... Sim, porque o Sporting recuou e ele conseguiu pegar na bola, mas acho que aquilo não tinha pernas para andar. Acho sinceramente que o Coxo subiu de nível, dá-lhe pelo menos espaço e oportunidade para pegar na bola. E o Florentino continua a ser ali o jogador que, como é que eu ia dizer, que distrai um bocado os adversários, por exemplo o Trincão, neste caso, neste jogo frente ao Sporting, porque ele é o número 6, não é? E o Coxo aparece e consegue ter esse espaço. Acho, contudo, que tem que se integrar muito mais, mesmo assim, o Coxo no jogo do Benfica. Maia, se quiseres entrar... Sim, já antes só um apontamento, só para culminar aquilo, ou para concluir aquilo que a Rita disse. Há muito tempo que não via. Eu também tive a oportunidade de ver a meia-final entre o Sporting e o Porto, e apesar de tudo, uma dinâmica diferente, porque aí não estiveram mesmo as chamadas claques, e portanto foi mesmo um ambiente muitíssimo familiar. Ontem também foi um ambiente familiar, mas pronto, havia sempre o risco de haver algum tipo de conflitos, e aparentemente, até porque estive a ler isso há pouco, acho que houve 14 ou 15 detidos e nunca foi e não houve, aparentemente que se tenha sabido, não houve confrontos entre adeptos. Até a maioria deles até foi por demasiado álcool no sangue, aparentemente. Pelo menos 8 adeptos foram identificados, peço desculpa.
por demasiado álcool no sangue. Portanto, uma experiência a repetir. Fala-se muito da Liga, fala-se muito desta Final Four. Há muitas críticas a fazer, já fizemos em tempos. Neste momento, do ponto de vista futebolístico, mas principalmente do ponto de vista da experiência do adepto familiar, eu acho que não há nenhuma forma em Portugal de ser tão saudável a rivalidade. Sim, mas, confortável, não é? Eu percebo aquilo que vocês dizem e acho que correu tudo muito bem a Final Four. Agora, a competição em si é um absurdo. São 4 equipas. Certo, mas não há nenhum Benfica Sporting ou um Benfica Porto ou um Sporting Porto nos estádios das suas equipas em que o ambiente seja tão tranquilo como foi o desta Final Four. E isso é para, por exemplo... É tipo um torneio guadiana a sério. Sim, mas é uma competição, apesar de tudo. Por isso é que eu digo que é sério. Viu-se a forma como o Benfica festejou ontem, a forma como também o Sporting não festejou ontem. E vou dar um exemplo que não vejo no Estádio da Luz, ou no Estádio de Alvalade, ou no Estádio do Dragão, pelo menos nestes jogos, de nós estarmos na mesma bancada, na fila de trás temos 8 ou 9 miúdos a fazerem cânticos do Benfica durante o jogo inteiro, até um bocadinho ruidoso a mais, e à nossa frente estarem 6 ou 7 italianos com camisolas do Sporting. Portanto, é uma coisa mais amigável, se calhar não é propriamente aquilo que é a rivalidade em si, mas no final do dia é uma experiência que eu acho que tem esta coisa, tem este plus que é para as famílias e para os jovens, se calhar é uma experiência mais pacata de se ver um jogo destes, e que eu acho que não existe no campeonato por razões diversas. E por acaso, Maia, não deixou de haver até ambiente, ou seja, cânticos. Sim, houve ambiente, barulho. É verdade. E durante o dia, eu andei pelo centro de Leiria, pelo centro da cidade, do centro histórico. Durante o dia, tu passavas nas planadas dos restaurantes todos, e tinhas mesas mistas, tinhas uma mesa cheia de benfiquistas, a mesa atrás cheia de sportinguistas, a malta junta, beber copos e a falar, uns picantes aqui e ali, mas tudo de forma bem disposta e não mas porquê que achas no mau que isso, sentido. por exemplo, não pode acontecer no Jamor? Pois. No final da Taça de Portugal. Não, eu acho Pois, eu que estava a pensar no porque é que Jamor. tem que separar Mas tudo, eu acho não que é? aqui tem a ver Porque com ficam uns o na parte sul, boicote outros na das parte claques, norte, cá fora. sinceramente. Mas eu acho que aquilo que o Sabino está a perguntar é uma pergunta retórica, que é a taça vale muito mais do que uma taça da Liga. Não era necessariamente retórica. Eu acho é que nem é uma questão de valer. Acho que a própria competição, como está construída, leva a que as pessoas tratem a Taça da Liga como a terceira competição, não é? Evidentemente, e também não faz... A Taça da Liga não foi criada para ser mais importante que a Taça de Portugal. Isso é certo. Mas o facto de estarmos a falar de uma competição com 4 equipas, portanto, isto é uma competição que tem 3-4 dias, com 3 jogos, acaba também por fazer com que os adeptos não deem tanta importância à competição. E, portanto, a consequência tem essa consequência boa, das pessoas irem à bola tranquilamente, o que não aconteceria, obviamente, num jogo de campeonato. Mas sim, mas percebo isso, acho que a experiência deve ter sido boa. Agora, a competição em si acho que é estranha, não é? E particularmente com o caminho Eu nunca que fui, querem por que exemplo, a tomem, uma não é? supertaça, mas se calhar o ambiente é um bocadinho parecido. Pois, eu já fui a uma supertaça, não senti, por acaso, eu não fui à Taça da Liga, portanto não consigo comparar, mas na supertaça não senti esse espírito todo que vocês estão a falar, mas posso estar enganado. Aliás, já tive até que mudar de bancada numa supertaça. Ok. Porque percebi que estava ali a mais. Para a tua segurança. Sim, Não estavas ou no seja, sítio certo. ninguém me disse nada, até porque eu não estava identificado, estava tranquilo, só que a certa altura não me estava a sentir confortável ali. Pronto. E também me queria expressar, digamos assim. E não podia, claramente que seria um erro. Mas olha, sobre o jogo, desculpa. Sobre o jogo, exatamente. Sobre o jogo. A questão do Kokshu... Era para aí que eu ia. Acho que há uma nova vida. É estranho. Porque eu não consigo bem compreender, porque já agora também não houve só uma alteração direta do Shelter, basta também há a questão de defesa de direito, né? Que o Tomás Araújo voltou a essas funções, que eu acho que tem algum peso, principalmente no jogo de terça-feira, correu muito bem. Acho que o Benfica é um vencedor justo da Taça da Liga, acho que não é um vencedor assim tão destacado da Taça da Liga. Acho que afinal podia ter caído para qualquer lado, não só pela razão óbvia dos penaltis, mas também uma segunda parte muitíssimo diferente em termos de qualidade de ambas as equipas, mas principalmente o Benfica, que eu acho, partindo para a final, tinha mais obrigação, não só pelo momento que vive, mas também pelas diversas ausências que o Sporting tem,
que eu acho, e aqui também deixo para vocês esta questão, que se fosse ao contrário, se o Benfica tivesse as ausências que o Sporting tem, eu sei que isto é um se, mas já agora deixo para vocês e para os comentários, se fosse ao contrário, se o Benfica tivesse muitas ausências da sua equipa titular, eu tenho algumas dúvidas que o Sporting, em condições normais, deixasse este jogo ir para penaltis. Porque acho que o Benfica foi tão superior na primeira parte. Tão superior também é relativo. Acho que o Benfica faz uma grande primeira parte na comparação com aquilo que tem sido o Benfica. Acho que o Benfica faz um belo jogo contra o Braga, na meia-final. Na final acho que o Benfica faz uma excelente primeira parte, mas o Sporting também foi muito competitivo. Acho que o Rui Borges nisso faz uma análise correta da primeira parte do jogo. Mas na segunda parte é absolutamente incompreensível, para além do cansaço, a descida de qualidade, a diminuição de qualidade, melhor dizendo, principalmente do Benfica, e que eu acho que aí há uma relação direta. Se o Azevedo faz a relação direta com a equipa titular, há uma relação direta com a realteração, com a substituição ao intervalo. E eu não consigo compreender mesmo a justificação dada por Bruno Lage para a saída do Sheldrup. Ninguém no estádio eu conseguia perceber, Maia. É engraçado isso, toda a gente no estádio, de um lado e do outro, estava tudo bastante surpreendido com essa alteração. Não, sim, vem de casa. Mas durante o jogo eu percebo que haja dúvida. Eu, por exemplo, ao intervalo, quando vi a substituição, acreditei, ou seja, a substituição foi tão absurda, entre aspas, que eu pensei, bom, há de haver uma justificação para isto, ou o jogador se lesionou, até porque é um jogador que não tem ritmo. Ele vai para aquecimento já no final do período de intervalo, portanto dá a ideia que é qualquer coisa identificada no balneário. Mas o Bruno Lage diz que foi para refrescar. Eu não sei se ele se expressou mal. Eu acho, sinceramente... Ele teve mais do que uma oportunidade para se expressar sobre esse tema e disse o mesmo. Para refrescar e para impedir as subidas do Maxi Araújo. Não fez sentido com algum, até porque o Arthur Koglu entrou mal, não fez nada, perdeu os lances todos. Não, o Arthur Koglu perdeu os poderes, parece o PP no Porto. Não recebe bolas. Eu não sei o que é que se passa com o homem. É assim, mas o Arthur Koglu... Mas tem um problema, e eu ontem... Desculpa, Samit, mas eu acho que o Arthur Koglu não é um jogador para estes jogos grandes. Ou seja, ele é um jogador que funciona quando o Benfica está num completo domínio do jogo e que está sempre no ataque. Faz uma grande joga contra o Porto. Pois fez. Certo. Mas é isto, ou seja, ele parece-me um jogador... para já não tem aquela velocidade que aparenta ter. É um jogador lento. É muito lento, pá. Portanto, não ganha um sprint a ninguém. Ele em lances de transição não acrescenta, porque não consegue, porque depois também demora sempre muito tempo a soltar a bola, ou solta mal, e também não a consegue transportar em velocidade. Portanto, ele não acrescenta nesse tipo de lances. E nestes jogos em que... basicamente é isto, em que o Benfica não está sempre em domínio, ele não desequilibra tanto como aconteceu com o Sheldrup ao início. E depois é aquela questão que o Samit estava a falar há pouco, e que nisto eu acho que o Sheldrup traz uma coisa muito diferente ao plantel, e que se calhar o plantel do Benfica não tem, até porque não jogam jogadores como, por exemplo, o Prestiana, que também acho que tem. Mas o Sheldrup joga muito bem em espaços curtos, que é uma coisa que o Benfica não tem, tirando o Di Maria, obviamente, mas não, especialmente naquele lado esquerdo não tinha. E em jogos em que o Sporting, e ontem vimos o Sporting a defender com muitos dentro da área, o Sheldrup encontrava sempre um buraco para sair da situação. O Arthur Koglu não faz isso, mas também não é esse tipo de jogador, portanto também não se pode eles não são o mesmo género de jogador. Então você pode jogar na mesma posição. Só para acrescentar em relação ao Arthur Koglu. Deixa-me só dizer, eu concordo com o Rita, eu acho que aquilo que estás a dizer, Rita, no fundo é que o Arthur Koglu para criar... não ajuda tanto na criação de jogo do Benfica. Portanto, o Sheldrup é um jogador que vai participar da forma como nós acabámos aqui por falar. Acho que o Arthur Koglu, eu também percebo isso, se calhar é mais para um jogo em casa, ou seja, em que a equipa em que o Benfica esteja por cima, quase automaticamente, e ele aí, lá está, tem uma boa relação com a baliza e cria ali uma superioridade, aparece sempre bem na área e, portanto, até marcou alguns gols. Eu acho, só para terminar em relação a este tema, e depois passo a palavra a dizer, eu acho que o Arthur Koglu está em subrendimento desde a Aroca. Portanto, desde há 6-7 jogos. Sim, sem dúvida. E eu acho que a questão física também tem importância. Portanto, concordando com tudo, neste caso o que a Rita disse, acho, em relação às suas limitações na parte da criação, por isso é que eu digo que o Sheldrup ajuda mais o coletivo do Benfica. Ou seja, o Sheldrup ajuda o coletivo do Benfica a chegar à área adversária. O Arthur Koglu aproveita quando o coletivo do Benfica chega à área adversária, o último terço. São diferentes nesse aspecto. Pelos vistos do Sheldrup também, porque marca um gol que o Arthur Koglu, por exemplo, não marcava. Verdade. Neste momento da carreira. E já agora, um parênteses,
ele marca o golo e o Eduardo Quaresma tinha ganho quase os duelos todos, as divididas todas, até ao golo. O golo não foi assim tão tarde, mas. E ele na mesma pegou na bola e arriscou. Portanto, eu gosto desse atrevimento, eu gosto sempre desses jogadores. O Aktürkoğlu, esta época, desculpem, desde que começou a época desportiva na Europa até ao último dia de dezembro, portanto, até ao final do ano civil, era o terceiro jogador nos campeonatos europeus profissionais com mais minutos de utilização na Europa. Eu tive a fazer as contas, ele, entre a seleção Benfica e Galatasaray, participou em 29 jogos em 2.442 minutos. Média de 84 minutos por jogo. É um absurdo. 29 jogos, tem que ser mais que 29. No ano civil, 29 jogos? Não é no ano civil, desde que começou a época. Desculpa, ao final do ano civil. Desculpa, sim. Portanto, uma média de 84 minutos por jogo. Eu percebi isso. Eu também acho que isto também tem peso, é isso que eu estou a dizer. Sim, mas eu percebi isso. Agora, a gestão do jogador, aqui acho que a responsabilidade direta do Bruno Lage. Sim. Mas espera aí, um jogador profissional de futebol não se pode encontrar, não pode estar naquela forma, peço desculpa, fisicamente. Mas está cansado, eventualmente. Pois é isso. Está cansado, pede para não jogar. Tem que jogar. Sim, mas a própria linguagem corporal dele, sinceramente, mesmo as meias, a forma como ele tem sempre as meias para baixo, não sei se é do estilo, para mim parece estar muito cansado. Sim, mas eu nota-se claramente que ele está cansado e aproveitando esta questão da gestão, e tu próprio mais já falaste aqui do Lage, eu queria também dar esse toque em relação ao Lage e em relação ao que ele disse no final do jogo. Já agora uma nota positiva para esse aspecto na Taça da Liga, não foi a primeira vez, acho que tem acontecido todos os anos. No final, neste caso a Sport TV tem sempre a oportunidade de falar com o treinador e com o vencedor. Lembro-me do próprio Ruben Amorim, até no final, frente ao Sporting, nós elogiámos, frente ao Benfica, peço desculpa, há uns anos, nós até gravámos nesse dia, falámos sobre isso, mas de qualquer forma, o Lage já tinha utilizado já tinha falado sobre isto antes do jogo e voltou a falar sobre isto no final. Foi o facto dele dizer que entrou a meio do ano, entrou à terceira, quarta jornada, não foi a meio do ano, mas a época já estava a decorrer, não teve pré-época, não tinha margem, porque quando chegou o Benfica estava em terceiro, não tinha margem de erro, não podia perder mais jogos, e o objetivo era montar um 11, construir esse 11 base e competir, sem treinar. Eu percebo isso, eu concordo com isso, eu percebo o que ele diz, de facto é uma justificação plausível, porque ele usa esta justificação para explicar porque é que não mudou de jogadores até agora. A minha questão é que, por exemplo, o caso do Aktürkoğlu, nota-se há muito tempo que ele está roto. Portanto, o Lage teve mérito no início, de facto, montou lá o 11 dele, meteu os jogadores em posições confortáveis, já falámos sobre isto, mas acho que falhou na gestão, porque ele a certa altura, ou seja, foi empurrando com a barriga e só alterou depois de perder 2 jogos. Basicamente foi isto que aconteceu. E portanto, acho que o Lage aí esteve mal. Só para terminar em relação ao Benfica, destacar as exibições do Carreras e do Florentino. E agora passando para o Sporting, porque falámos aqui muito do Benfica, mas queria só também dar um toque em relação ao Sporting. Em relação ao Carreras e ao Florentino, acho que toda a gente que nos ouviu o jogo, e portanto acho que é consensual que foram 2 dos melhores jogadores em campo. Acho que no Sporting, tal como o Maia já falou, há um aspecto evidente que tem que ser valorizado neste jogo, que são as ausências e as lesões. Portanto, Pote, Bragança, Morita, Gonçalo Inácio, Nuno Santos, Mateus Reis, é muita gente de fora. O próprio Trincão está desgastado. Eu acho que o próprio Rui Borges só não o tira porque não tem muitas opções neste momento. Isto não tem nada a ver com o penalti. O Trincão marcou aquele gol em Guimarães, mas desde que o Ruben Amorim saiu, há uma clara descida de forma do Trincão. E eu acho que ele, pois, e mesmo em campo parece que ele tem mais, ele está ali meio sozinho. Está pesado. Ali com o peso. Exatamente. Eu sinto que ele está mais, falta ali o Pote também. E é um jogador que sente muito isto tudo. Isto de cabeça vai muito abaixo. O que é que vocês acharam da reação dele no final do jogo? Ou seja, a minha acho que valoriza a Taça da Liga. Não, isso eu já tinha percebido, já me tinhas dito. Mas acham que... Mas para um jogador como o Trincão, um jogador já experiente, não é? Surpreendeu-vos a reação dele no final do jogo? Porque foi durante muito tempo, eu não sei se vocês tiveram essa noção, eu vi o jogo na televisão
e foi mesmo durante muito tempo, mesmo depois das medalhas, ele continuava ali cabisbaixo, quase a A mim chorar. não me surpreendeu, somente porque eu, em relação ao Trincão, e não tem mal nenhum ele ser assim, em relação a cada um é como cada qual. Em relação ao Trincão, eu acho mesmo que todos os jogadores precisam de estar bem psicologicamente e confiantes para render. O Trincão, então, para o bem e para o mal, tem uma relação direta com o seu estado psicológico, com a sua confiança, pá, brutal. No estado anímico, quando tu olhas para ele no campo e sentes esse peso que vocês falavam agora, e isso também se revê, também se reflete na forma como ele joga. E portanto, se há jogador que personifica muito bem essa questão de estares bem mentalmente, estares no topo e para renderes, é o Trincão, porque ele de facto, e não é, ele não sabe jogar mal, não é? Porque ele é muito bom tecnicamente, ele não é um jogador que faça um jogo horrível, não é essa a questão, é mesmo esse semblante e esse cansaço que eu acho que é mais mental do que físico. Aliás, marca um grande gol em Guimarães. Aquele gol, exato, aquele gol é de craque. Que faz com que o Sporting esteja em primeiro, isolado. Exatamente. É o empate. Eu acho que são dois, por acaso acho que são 2 pontos, não? A diferença do Porto para o Sporting. São 2 e 3 para o Benfica. Ah, é? Ok. Sim. Só Mas uma sim, eu percebo, é um ponto que pode ser muito importante. Talvez Mas seja um ponto. exatamente. Talvez Sim. seja um ponto. Eu acho que é um Maia. ponto. É um ponto. Eu vou confirmar, mas O Sporting tem 41. Não, o Sporting tem um ponto, avança para o Porto. É Ok, isso, sim. então é um ponto, tens razão. Há só uma nota que eu queria dar, porque eu ia comentar isso com a Rita quando estávamos a ver o jogo, e este ano tem-se falado pouco de Fredrik Orsnes. Sei que agora já estamos no Sporting, mas é porque quero fazer aqui um comentário que fiz durante o jogo à Rita, que é, porque pronto, o Orsnes este ano tem estado muito ligado às funções de quase andar ali como guarda-costas de Di Maria a defender e tal, mas foi um privilégio para mim ver o Orsnes e o Hjulmand, as batalhas entre os dois durante o jogo. É impressionante, são 2 jogadores. O Hjulmand agora acho que já tem o devido reconhecimento em Portugal, pelas razões óbvias, não é? Mas o Orsnes demorou mais tempo do que o Hjulmand, acho eu, a ter esse devido reconhecimento. Mas ver aqueles 2 jogar faz-me parecer que estou num campeonato alemão ou num campeonato. Estão sempre ligados. O Orsnes, por acaso, cansou-se, estava mais cansado, mas o Hjulmand é uma coisa impressionante a jogar a bola. E no meio campo, num jogo em que eu vi o jogo na terça-feira, e o Morita estava, e é muito interessante porque é um jogador que está muito tranquilo em ser o protagonista do meio campo, como foi na final, teve de ser. O João Simões é um jovem, é um miúdo, eu acho que tem muito talento, acho que faz uma exibição boa, mas acho que também sentiu ali um bocadinho o peso, principalmente na primeira parte, dos bons momentos de pressão que o Benfica teve na primeira parte. Mas o Hjulmand está muito à vontade para estar neste papel em que tem que ser constantemente o líder e a figura ali do meio campo, como também está mais tranquilo para o Morita ser mais o protagonista e ter mais esta liberdade. É um jogador que está muito disponível para fazer diferentes coisas em campo, também por isso é que é capitão, mas não é um capitão só porque lidera muito bem e fala alto e grita e fala bem com o árbitro. Não, é um capitão porque joga muito à bola. E eu, já agora, fui daqueles que achei que tinha sido um bom movimento de mercado do Sporting, mas que ele tinha um teto, ou seja, tinha um limite, e que eu achava que ele não chegaria, não tinha qualidade ou potencial, ou não atingia aquilo que o futebol moderno preconiza para um médio atualmente, para estar num nível mais alto do futebol europeu, e ele tem, claramente. E vê-lo ao vivo, eu sei que vemos todos os dias, todas as semanas na televisão, mas vê-lo ao vivo, e eu vi na mesma semana 2 vezes, está mesmo no outro nível. Acho que é o melhor médio a jogar em Portugal com alguma distância para mim. O Wilson, poucas vezes partilhámos o Summit. Já fui Alvalade este ano também, eu não sou de Sporting. Mas ele neste tipo de jogos também tem ali um... Ele leva ao nível, ainda mais. Exatamente. É isso que não torna melhor. Exatamente. E há um lance da segunda parte, curiosamente com o Aktürkoğlu, em que ele ganha no sprint ao Aktürkoğlu com uma pinta. Uma coisa é o Santos, ou mesmo o Diomande, ou mesmo o lateral direito. Outra coisa é o médio que está a correr há muito tempo.
e ninguém olha para o Yulman como um portento de velocidade, e ele não ganha só ao Aktürkoğlu bolas na velocidade e na força, ele ganha a muitos outros jogadores, portanto... E o Yulman tem uma coisa interessante, para além de toda a qualidade que tem em campo, obviamente, e pela liderança, ele parece-me um jogador muito leal. Reclama muito, mas mantém-se leal. Ele dá-se bem mesmo com os colegas, não responde a provocações, ele próprio carrega em cima dos árbitros, mas carrega porque ele tem que carregar. É no bom sentido, alguém tem que carregar, não é? Alguém tem que... O Yulman parece aquele tipo de jogador que precisa de estar sempre a falar com alguém para estar ligado ao jogo, e eu gosto disso. Sinceramente, gosto deste estilo de jogador, e claramente que é, na minha opinião, foi o melhor em campo. Já agora podemos avançar com isso. Para mim foi o melhor em campo nesta final. Para mim também, e eu, é engraçado porque o Maio, que estavas a dizer agora em relação ao Yulman, das diferentes características e as coisas diferentes que ele aporta ao jogo. E nós, especialmente a semana passada, e partilhámos esses reels durante a semana sobre o meio campo do Sporting e sobre essas funções que o Yulman consegue fazer, de facto, e nesta vez sozinho ele pega na equipa do Sporting, ele pega pelos colorinhos naquela equipa, é uma coisa impressionante e faz tudo com tanta qualidade. Eu, por exemplo, não concordo que o Florentino tenha jogado assim tão bem, mas se calhar estou numa embirração, porque eu e não concordo, e se calhar é injusto para o Florentino, porque eu estou a ver o mesmo jogo e olho para um e olho para o outro, e o que eu acho é que o Benfica, com um jogador como o Yulman, o que é que conseguiria fazer e que não consegue fazer, por exemplo, na construção, ou quando faz passe entre linhas, ou quando sai uma granada para um médio, neste caso o Florentino, que não consegue fazer, porque é o Florentino. O Florentino tem uma jogada estás a ser injusto porque o Florentino ontem faz um grande jogo com bola, faz imensos passos bons. Acho que isso não é o Florentino do jogo da final. Percebo o que é que estás a dizer, mas não é. Que é um balão que vem, e o Florentino está mais ou menos na linha do meio campo, ali perto da linha lateral. Mas acho que não é. Ou seja, claro que se meteres um ao lado do outro. É isso, mas a ver a comparação. Por isso eu queria pegar no Yulman, porque o Yulman de facto tem um nível. E nestes jogos ainda ganha esse nível. Vem a defesa do Yulman, ele tem do Yulman, não, do Florentino. Ele tem um nível para mim que é este, que é dos médios, desde que o Ruben Amorim chegou ao Sporting, já não está, mas é condição do Ruben Amorim, no Sporting é o melhor médio defensivo do Sporting, para mim. Eu, em relação ao Yulman, e já agora trazendo o Florentino para esta discussão, entre os dois, obviamente que eu prefiro o Yulman. Eu sou um fã do Florentino, defendo o Florentino há anos, mas o Yulman é um jogador, neste momento, absurdo mesmo. Agora, em relação ao Florentino, há sempre... Isto que acabaste de fazer, é o que persegue o Florentino, que é... O Florentino... não sei explicar. O Florentino devia, aos olhos dos adeptos, no geral, em Portugal, o Florentino devia estar ao nível do Rodri. Porque qualquer passe, qualquer recepção que ele faça errada, ou uma má recepção, um mau passe, toda a gente cai para cima dele. Ao lado dele joga um jogador, um construtor de jogo, um organizador de jogo, que não aparece nos jogos, muitas vezes, e ninguém fala dele. Eu não estou sequer... Isto não é uma crítica ao Cockchu. Estou a falar do Florentino. O Florentino, defensivamente, é absurdo. O que ele faz permite que o Benfica jogue sempre em cima dos adversários. Do ponto de vista na construção, o gol do Benfica é um passo do Di Maria para o Sheldon. Quem é que faz o passo? É o time que abre no Di Maria. E é um passo como? É um passo que corta ali uma linha. Mas isso passa sempre. Tens razão nisso. Olha, só para sim, mas é um jogador que tem dificuldade. É um jogador que tem dificuldade de costas. Ou seja, mas assim, não dá para comparar. É uma comparação muito... Não pode pôr o Tino nessa posição. Não pode deixar o Tino tanta vez. Exatamente, a certa altura, isso é verdade. De costas, ele às vezes tem dificuldade em virar. Agora, a certa altura parece que o Florentino tem que fazer de Florentino, tem que fazer de Cockchu, tem que fazer de Sheldon, tem que fazer de Di Maria, tem que fazer quase de Pavlidis, não é? Também. Até dava jeito. Rita, desculpa. Não faz mal, é que te interrompi. Estava a dizer que ontem estávamos no estádio, eu e o Maia, e um senhor que não conhecia o Benfica, claramente,
no final da primeira parte, ou início da segunda parte, virou-se para o Maia e perguntou quem era o 61 do Benfica. É um adepto vascaíno, Um adepto brasileiro. neutro. Exato. Adepto brasileiro. Sei que é vascaíno porque tinha, o telemóvel dele tinha uma capa do Vasco da Gama. Portanto, encantou alguém, Pedro. Não, ele faz uma grande primeira parte. Agora, eu percebo que isto que o Sami está a dizer. Pá, às vezes parece que o Florentino está bem definido que tipo de jogador que o Florentino é. Eu acho é que o Mister Bruno Lage e alguns dos seus outros treinadores tendem a insistir e a colocar o Florentino numa posição, muitas vezes em campo, em que o expõem, ou seja, não A fazer coisas que não o que não colocam, é- ou seja, não o colocam a jogar de forma a que ele seja valorizado por aquilo que ele é melhor. Já agora o Florentino ontem, com bola, uma coisa que se diz muito, que o Florentino não joga para a frente, nunca tem passos frontais, nunca, não é verdade, ontem tem variedíssimos passos desses, o tal do 1-0, por exemplo. tanto é que eu acho É que isso não é mesmo verdade. Pois, agora acho que o Florentino tem claras dificuldades quando está de costas e quando é pressionado de costas. Há um jogo em Alvalade, é um exemplo claro disso, mas lá está. E também é trabalho do treinador perceber as limitações. Não é? Exatamente, e protegê-lo. Agora, eu concordo com o que o Samit está a dizer, que é, não se pode estar a pedir, de repente pede-se aqui ao Florentino que seja um jogador que não é. É como nós estarmos a pedir ao Di Maria para vir fazer de médio centro, não faz sentido, não vai resultar. Portanto, não, O Pavlidis diz de ser goleador. Ou para Pavlidis marcar gol, por exemplo. E a questão é, eu não sei se o Benfica, quer dizer, se olharmos para o caso do Yulman, se calhar está aí a resposta, e portanto, se o Sporting consegue ir buscar um jogador da dimensão do Yulman, que do ponto de vista defensivo é muito bom, e depois tem esta coisa de conseguir construir jogo, porque de facto o Yulman é uma peça muito importante na construção de jogo do Sporting, e tem esta valência de se virar muitas vezes. Mesmo recebendo de costas, mesmo apertado, ele consegue sair. Aquilo que o Maia estava a dizer é verdade. Agora, se nós olharmos para tudo, por exemplo, pegando no exemplo do Weigl, eu, por exemplo, preferia ter um Florentino ao Weigl a número 6. Porque o Weigl não permitia que a equipa jogasse Sim. tão à frente. Eu concordo, Samit. Eu acho que o Benfica, como esteve principalmente no jogo com o Braga e na primeira parte contra o Sporting, o Benfica tem que criar condições, neste caso o treinador, para que o Benfica esteja nesse local, nesse sítio. E o Benfica faz um grande jogo contra o Braga e faz uma excelente primeira parte contra o Sporting quando se conseguiu colocar nesse sítio de pressão, e que o Florentino também permite estar aí. Quando não acontece isso, como tem acontecido muitas vezes este ano, tanto com o Roger Schmidt. Mentira, o Roger Schmidt ele já não contava com o Roger Schmidt, não é? Para o Roger Schmidt ele já não contava no início. Quem? O Florentino? Contava O Florentino como voltou duplo a com o contar Barreiro. e depois... Era Florentino e Barreiro. Para sempre. Houve uma altura, no ano passado é que ele deixou de contar. Certo, deixou de contar no ano passado e este ano é que voltou, é verdade. Mas o Lage também tem esta tendência, voltou a expor muito o Florentino às suas debilidades, que já agora todos os jogadores têm. Claro. Se calhar ele está mais exposto a elas, e isso é trabalho de treinador, já agora. E acho que a questão do Cockchu agora participar na saída a 3 pode ser benéfica para o Benfica e para o próprio Florentino. Queria só destacar mais um jogador, desculpa, Azevedo, já volto a ti, no Sporting, que é o Eduardo Quaresma, que faz um grande jogo, principalmente uma grande primeira parte. Ele escorrega no lance do Sheldrup, mas o duelo Eduardo Quaresma-Sheldrup na primeira parte foi, de facto, muito bom. Elevou o nível do jogo. E o Eduardo Quaresma é um jogador que cumpre em todo lado, de facto. Eu pessoalmente gosto muito da imagem também do Tomás Araújo. Acho que o Tomás Araújo é um jogador mais refinado. Agora, o Eduardo Quaresma, do ponto de vista defensivo, velocidade, leitura dos lances, timing nos carrinhos, é um jogador muito interessante, e acho que se pode mesmo fazer um jogador de seleção, não agora se calhar, mas acho que é um jogador com potencial para isso. Acho que o desafio dele é a gestão de esforço. Conseguir manter-se a nível durante 90 minutos, porque ele invariavelmente ali aos 70 quebra. E acho que também havia um tema, acho que esse poderia ser também um tema com o próprio Ruben Amorim, porque era a relação entre o Amorim e o Quaresma era um bocado estranha, não é? Sim, ele muitas vezes parece que ele é muito esforçado, não é? Ele faz os primeiros 45 minutos, parece que está a 200%, e depois é verdade isto que ele está a dizer, é um jogador que rapidamente parece depois esgotado na segunda parte. Há aqui uma nota só, eu sei que é importante também, já agora, o Rui Borges teve provavelmente o início ao nível de calendário mais difícil que eu já vi um treinador ter. É absurdo, se formos a pensar. Jogou 2 vezes contra o Benfica, jogou contra o Porto, jogou contra o Vitória em casa do Vitória, e ainda não teve
uma semana de trabalho, e eu acho que precisa. E agora acho que, principalmente do ponto de vista defensivo, esta equipa está muito exposta com alguma facilidade. Eu sei que há muitas baixas, mas esta equipa a jogar com 4 defesas, uma defesa a 4, eu acho que tem que ter muito trabalho. Tem que haver aqui muito trabalho, porque acho que os dois centrais, já dissemos isso várias vezes, e voltei a achar isso, principalmente na primeira parte, sentem muitas dificuldades. Estão claramente fora da sua zona, da sua zona de conforto. E a verdade, eu também sei, ainda no outro dia ouvi o Tomás de Cunha dizer isto, já não sei onde. Parece que neste momento os jogadores são formatados para um certo tipo de sistema, e que portanto só são bons nesse sistema, e há uma ultra especialização dos defesas quando jogam a 3 e depois quando passam a jogar a 4, ou seja, 2 centrais. A coisa parece meio tosca e meio estranha. Fala-se muito disso em relação ao Gonçalo Inácio no Sporting e depois na seleção. Sim, e neste caso, já agora, eu acho que o Sporting tem essa questão, porque o Sporting tem 2 centrais, o Diomande e o Santo Justo. Eu acho que eventualmente serão os titulares desta equipa, porque eu não sei até que ponto é que o Gonçalo Inácio e o De Baste terão lugar nesta defesa A4. O Gonçalo Inácio acredito que sim, mas o De Baste eu não vejo mesmo como, porque ele tem claras dificuldades numa defesa A4, 4 com 2 centrais. Eu não sei. Portanto, só terminar, só passo já, que é... eu acho que os adeptos do Sporting estão com o Rui Borges. Acho que não foram estes 4 jogos iniciais que ditam o contrário, e esta derrota com o Benfica, não foi esta perda, ou seja, não foi um resultado complicado nem Guimarães, não foi agora perder este jogo. Acho que ele ainda tem muitos créditos, sem dúvida alguma. Agora tem de mostrar trabalho do ponto de vista defensivo, porque eu acho que a ofensiva a coisa vai lá. Agora a equipa tem que estar mais equilibrada, como não esteve na primeira parte ontem, e como também não esteve na segunda parte em Guimarães. Eu acho que o Benfica, o Sporting neste caso, tem de haver algum trabalho com alguma urgência, porque a época vai continuar. Ele próprio disse isso, tem agora uma semana, mas depois tem um mês infernal. Portanto, acho que é a minha única nota. Eu acho que de resto o Sporting foi muito competitivo, e acho que é uma equipa de lutadores, tem um plantel de lutadores. Às vezes tem essa mentalidade. Pronto, é isso que eu ia destacar. Eu também queria dizer isso em relação ao Sporting, que é, eu não senti o Sporting a equilibrar tanto assim um jogo no sentido de dominar. Equilibrou o jogo, competitivamente falando. Não no sentido de o dominar e de ter esse trabalho, porque ele de facto não teve esse tempo ainda. E concordo muito contigo, precisa claramente disso, principalmente em termos de organização defensiva e de transição defensiva, a parte defensiva no geral. E parece-me a mim que vai ser muito complicado, mas é um problema bom, essa questão do Gonçalo Inácio, porque não me cabe na cabeça que o Gonçalo Inácio não seja titular do Sporting, seja em que sistema for. Eu acho que é um problema bom. Calma, é porque eu acho que há muitos jogadores são soluções, não é? Quer dizer, sim, eu acho que há muitos jogadores de plantel, de vidro, normalmente. Eu acho que há muitos jogadores de plantel que são talhados para jogar em 3-4-3 ou 3. Pode ser, sim, sem dúvida. E aí quero destacar, e termino em relação ao Sporting, ao derby aqui, Maxi Araújo não faz um grande jogo, mas jogou bem, e eu acho que ele tem espaço, tem um teto grande para crescer no Sporting e talvez para além do Sporting, mas no Sporting, na minha opinião. Acho que vai beneficiar da lesão do Mateus Reis, e parece-me que será difícil, para aquilo que eu prevejo para ele, o Mateus Reis voltar ao lugar pelo Maxi Araújo, porque não sei, porque eu acho o Maxi a nível o que ele tem que aprender, defensivo, que eu acho que ele vai conseguir, penso eu, pode não vir a conseguir, aprendendo o que eu acho que ele tem que aprender, conseguirá ser um lateral moderno, que consegue fazer o corredor todo. Não terá uma qualidade técnica como um Álvaro Carreiras, por exemplo, mas conseguirá ser, por exemplo, mais acutilante, e portanto acho que ele ganha umas coisas, perde noutras, e estou a comparar com Carreiras porque são atrás novos em Portugal. E para terminar, agora sim, para terminar, dar uma nota muito positiva à mentalidade e ao futebol do António Silva. É um jogador que não se cheira abaixo. Rita. Não, estava a dizer que eu não concordo com esta questão de Maxi Araújo, não acho que vá, acho que a nível, ou seja, se calhar nos jogos de campeonato é um jogador que serve para o Sporting, nos jogos acima em que seja preciso defender, não me parece que seja por ali a solução do Sporting. Acho que o Mateus Reis é capaz de fazer melhor esse trabalho como lateral. Mas eu sei que o Pedro gosta do Maxi desde que ele chegou, portanto há sempre aqui tem aqui um carinho especial. Acho que o Maxi Araújo eu gostava de dizer, acho que é um dos mais visados desta mudança de treinador, claro, e deste sistema. É um ala ele, não é um lateral. Maxi Araújo e De Baste
e o Gonçalo Inácio, mas acho que o Gonçalo Inácio, concordo com o Azevedo, acho que terá de ser titular, fará parte dessa lista, Pois. mas o De Basto eu neste momento só vejo como recurso no meio campo, sinceramente. E portanto é um tema, não é? E estamos neste momento no mercado. Eu acho que o Sporting, apesar de concordar com o Eduardo Quaresma, tem cumprido na posição. Eu acho que o Sporting precisava de um lateral direito de caras e de um lateral esquerdo de caras para este sistema atual. E também acho, voltando ao tema, porque os penaltis não são só sorte e azar, eu também acho que precisam de um guarda-redes que, pronto, tem garantias, e era aqui que eu ia buscar um dos últimos comentários, porque eu acho que o Azevedo já deu opinião sobre este tema, mas foi um comentário bem colocado, até porque foi um tema esta semana. Vou só aqui buscar o comentário do João Pitarrua. Mãe, mas eu não sei se a Rita já tinha terminado. Desculpa. Não faz mal. Entretanto, já estamos a falar do trincão, do guarda-redes. Não faz mal. Eu estava Desculpa, mesmo Rita. só. Não, em relação ao Maxi era isto. E em relação à defesa do Sporting, concordo com o que vocês estavam a dizer. Acho que o Inácio também terá sempre que passar por ser opção. E só voltando ao Rui Borges, acho que o Sporting tem ali treinador mesmo, porque aquilo que ele passou nestas últimas 2 semanas, a gerir lesões, a gerir jogos grandes, a gerir pressão, é bem feito. E acho que falhou no jogo do Vitória em termos de substituições. Mas é um treinador que tem alma para isto, e se calhar é a pessoa certa para esta altura para o Sporting. Se calhar não, acho que sim. E lá está, como o Maia disse, não teve um início fácil, vai ter esta semana de trabalho. Vamos ver o que é que ele consegue entregar ao Sporting a nível de cunho pessoal, porque é esta semana que se vai ver. Mas não me parece um treinador que se esconde atrás das lesões, e eu não o vi com essa história de que tem metade do plantel lesionado e que precisa... Fala do tempo para treinar, mas não como um problema, mas como um facto. E portanto estou a gostar foi um Sporting super competitivo, mesmo em transição. Sempre. Curiosamente, este jogo foi um Benfica mais forte em construção e um Sporting mais forte em transição. Mas eu dizia ao Maia que achava que, e desculpa interromper-te, mas eu disse ao Maia isso um jogo que eu achava, e acho que isso foi um dado adquirido. O Sporting estava disponível para dar mais bola ao Benfica e depois jogar em transição. Até porque o próprio Rui Borges falou antes do jogo, deu logo a entender que estava à espera de um Benfica a cair para cima desde o início. E toda a gente, todos os adeptos estavam mais ou menos à espera desta entrada do Benfica. Maia, Ficaste sem micro. comentário? Sim, tinha um comentário. Volta a pedir desculpa à Rita, não queria ter interrompido a minha colega de painel. Nós agora somos amigos. Podes. Agora somos amigos, é verdade. Esta semana somos amigos. E queria pegar aqui, porque tem sido muito falado esta semana, e tem nas últimas semanas sobre o guarda-redes, e aparentemente as notícias tudo indicam que Rui Silva será guarda-redes do Sporting, pelo menos tem vindo isso a público. Eu gostava de pegar aqui no comentário do João Pitarrua, que faz uma pergunta especificamente para o nosso Pedro Azevedo, e começa o comentário que deixou no YouTube, já agora. Azevedo como especialista na baliza. Pronto. Qual é a opinião do Ricardo Velho como solução para o Sporting? É um tema quente no Twitter entre os românticos que dizem que não sai a jogar e os homens do Excel que dizem que é a reencarnação do Schmeichel. Na minha opinião, tem falhas no seu jogo para um grande, e estamos habituados a vê-lo sempre pregado à baliza pela forma como o Farense joga. No entanto, para a solução de curto prazo podia ser interessante, mesmo sendo mais um shot-stopper da equipa pequena. Pedro Azevedo, o palco é teu. Eu acho que tanto o Ricardo Velho como o Rui Silva são belíssimas opções para janeiro, para o Sporting. Portanto, para resolver a questão já, sem ser preciso um guarda-redes que venha aqui para ter tempo. Não há tempo num Sporting que luta por títulos e num Sporting que ao dia de hoje está no nível em que está. Posto isto, e respondendo ao João, parece mesmo que a melhor opção é o Rui Silva, dentro das opções possíveis em janeiro. E é o Rui Silva, porque o Rui Silva tem experiência de jogar numa liga como a La Liga, e tem experiência de jogar num clube. No Betis não há a pressão que há no Sporting. O Betis não luta pela La Liga, mas o Betis do Pellegrini há anos que é uma equipa que tem mais posse de bola do que a maioria dos seus adversários, em que o Rui Silva tem que jogar subido, e o Rui Silva não é um portento a jogar com os pés, na comparação com outros guarda-redes, não é, mas é um guarda-redes que controla muito bem a profundidade, na minha opinião, e que acerta a maioria das saídas, pelo ar e pelo chão no 1 para 1, e portanto não vejo problema nenhum no Rui Silva. Tem 30 anos, está no ponto de repassar de um guarda-redes. Acho que pelo valor que se fala, então, acho que não é uma questão. Para mim o Rui Silva é uma contratação segura do Sporting em janeiro. Acho que é mais segura do que o Ricardo Velho. Gostando muito do Ricardo Velho, reconheço imenso talento do Ricardo Velho. Tenho mais dúvidas, ou seja, como nunca ouvi numa equipa
que domine e que esteja por cima, tenho essas dúvidas naturais e, portanto, para já, a opção mais segura possível, português, 30 anos, experiência da Liga e de Betis, Rui Silva. Também queres avançar com o Sodolhão? Eu sei que tens um Sodolhão para o Benfica. Sim, Samit, o Sodolhão para o Benfica vai entroncar na questão do número 6 do Benfica, portanto, do Florentino, e naquilo que eu acho que o Benfica precisa para aquela posição, ou seja, que eu acho que precisa individualmente, porque eu concordo com vocês e depois de vos ouvir ainda fiquei a concordar mais. Por isso é que eu também gosto de estar aí com vocês, é de vos ouvir e de chegar ao vosso ponto. Que é, coletivamente, o Benfica, quem for treinador do Benfica, neste caso o Bruno Lage, também tem que arranjar soluções para extrair o melhor dos seus jogadores e para que esses seus jogadores estejam mais confortáveis para que façam o coletivo crescer. Portanto, concordo com vocês nisso. Posto isto, hoje estive a comentar o Augsburgo-Stuttgart. E estive muito atento a 2 nomes do Stuttgart que foram falados durante esta semana na Alemanha e em Portugal como possíveis jogadores no radar do Benfica. Até porque se fala numa possível ida do Jan Niklas Bess para a Alemanha, ou para o Gladbach, ou para o Bremen, ou até para o próprio Stuttgart. E portanto, pronto, estive com mais atenção a esses jogadores e há um jogador que na minha opinião é o número 6 do Stuttgart. Eles jogam com 2 médios. E que faz para mim é o homem do jogo neste jogo que eu comentei hoje, que é o Ângelo Stiller, esquerdino, número 6 na camisola e na posição, como volto a dizer, são 2 médios que jogam lado a lado, não é? Formado no Bayern, não é? O Ângelo Stiller, exatamente, formação toda do Bayern, esteve no Hoffenheim e agora está na segunda época completa de Stuttgart. Ele é novo, tem apenas 23 anos ainda, é de 2001. E o Ângelo Stiller, hoje o Stuttgart ganha o jogo 0-1 em Augsburgo e sobe ao 7º lugar com um passe fantástico do Ângelo Stiller, uma bola picada para as costas da defesa e depois o Denis Undav marcou, tinha acabado de entrar. Porque o que é que me ficou na retina? E o meu Sodolhão é esse, acho que Ângelo Stiller é um nome muito interessante para o Benfica, é um tipo de contratação que faria sentido. Se fosse no mercado interno eu iria por Manu Silva para a posição 6 do Benfica. No mercado externo vou por este jogador porque o vi e porque foi falado esta semana. E portanto, o Ângelo Stiller, o que é que ele faz? Sem bola, percebe muito bem, lê bem o jogo, portanto, percebe muito bem onde é que tem que se posicionar para conseguir equilibrar a equipa. É um equilibrador. Com bola, ele marca os ritmos de jogo. Portanto, ele tem características de 6 e características de 8. Junta-se muito no centro-esquerda, porque tem essa função, e volto a dizer, são 2 médios e não 3 como no Benfica. E acrescenta muito com bola, consegue tocar curto, vira bem, faz este último passo muito bom. Portanto, vejam esse gol hoje do Stuttgart. Pronto, acho que é um médio muito interessante para o Benfica, esquerdino. Já é jogador de Champions. E já joga na Champions, no Stuttgart, a verdade. Se tem eu acho que pode ser financeiramente. para o Benfica, mais caro do que o Manu Silva, de certeza. Era Portanto, exatamente isso que eu estava à procura, externamente. que era para perceber quanto é que isto custa. O que, Rita? Estava precisamente à procura para perceber quanto é que custa. O Terceira Marca dá-lhe um valor de 32 milhões. Ele tem um valor marcado entre os 30 e os 34 milhões de euros. Acho que é um jogador um bocadinho acima das possibilidades do Benfica. Ainda para mais em janeiro. Mas fica a tua sugestão. Acertares no Rui Silva, também podes acertar no meio. E há aqui a questão do best. O Stuttgart está lançado no best. Está bem, mas tá bem. Olha, está bem. 10 milhões menos 10 Não é milhões? isso, mas pode haver aqui. Mas pronto, é um jogador jovem que acho que fica a nota. Sim. Vamos avançar. Também tivemos um Nacional Porto, uma vitória surpreendente do Nacional, por 2-0. Eu posso começar, acho que é difícil explicar esta exibição do Porto. Foi provavelmente o pior Porto da época, e o Porto já teve alguns jogos maus, mas este foi francamente mau, num dos jogos mais importantes até agora. Portanto, é ainda mais inexplicável. Um jogo que podia dar a liderança isolada na Liga. Foi um Porto completamente apático, sem ideias, principalmente na primeira parte, mas depois na segunda também não houve muita mudança nesse aspecto. Entraram outros jogadores, mas o nível do futebol do Porto foi mais ou menos o mesmo, diria, e eu não consigo perceber a própria postura dos jogadores, a postura passiva na primeira parte dos jogadores do Porto, e algumas opções também elas inexplicáveis do Vítor Bruno, principalmente a questão do Galeno. Eu acho que o Galeno não pode neste momento chegar a lateral esquerdo, porque é o único extremo do Porto. Eu sei que há o Gonçalo Borges, mas na minha opinião o Gonçalo Borges não tem nível para o Porto, e portanto o Galeno, acho que o Porto tem que ir ao mercado claramente tentar encontrar um extremo. Neste momento não pode jogar com o seu único extremo a lateral esquerdo.
O Galeno tem que estar mais à frente. Não estou a dizer que isto teria dado a vitória ao Porto, mas faz-me alguma confusão que um jogador daqueles e que dá largura ao Porto mais à frente, que é um jogador de desequilíbrios, de 1 para 1, desequilíbrios de 1 para 1, não jogue na sua posição, numa equipa e num plantel com tantos interiores, com tantos criativos. É uma equipa que de facto deu para meter quase todos os criativos do plantel e o Porto mesmo assim não teve criatividade nenhuma. De qualquer das formas, foi de facto uma grande vitória do Nacional, e queria destacar no Nacional alguns jogadores, desde logo o Soumaré, que é do Braga B, o médio, e o Gustavo Garcia, o lateral emprestado pelo Palmeiras, jogaram muito bem frente ao Benfica. O Lucas França também contra o Benfica foi a figura, quer dizer, adiou ao máximo os gols do Benfica, mas estes dois jogadores, tanto o médio, o Soumaré, como o Gustavo Garcia, evidenciaram-se e neste jogo voltaram a estar a grande nível. E depois a linha 3, o Nacional jogou muitas vezes com uma linha de 5, porque o Mateus Dias, médio, juntou-se muitas vezes aos centrais. E foram os três completamente imperiais, limparam tudo o que havia para limpar, principalmente o Zé Vítor, que marcou o golo e até foi eleito o melhor em campo. Fez um jogo, não só pelo golo, mas a leitura dos lances, a velocidade, fez muitas dobras ao lateral esquerdo do Nacional, e portanto uma vitória mais do que justa, e um Porto que me surpreendeu pela negativa, tendo em conta este momento. E era isto que eu queria dizer em relação ao jogo. Olha, eu pegando naquilo que estás a dizer, para mim mais impressionante, e eu sei que o Moura está de fora neste momento, mas para mim mais impressionante do que o Galeno ser o defesa esquerdo é ele ser o defesa esquerdo quando o extremo esquerdo é o PP. Que eu, se disse há bocado que o Aktürkoğlu perdeu os poderes, eu não sei o que é que se passou com o PP. É um jogador que este ano eu não me lembro, e desculpem se estiver enganado, mas eu não me lembro de uma exibição ao nível do PP que eu conheço no Porto. Não, é uma coisa, parece que está completamente fora dela, parece que perdeu a magia que o PP tinha. Não estou a dizer que o PP era um jogador de classe mundial, mas era um dos melhores jogadores do Porto, carregou o Porto durante muito tempo, jogava defesa direito, jogava a interior, jogava à esquerda, à direita. Não consigo compreender, sinceramente, ainda para mais quando está João Mário no banco. João Mário pode jogar à direita, Martim Fernandes já jogou à esquerda neste Porto. Não entendo, e se calhar o Martim Fernandes até é um jogador que podia de alguma forma combinar bem com o Galeno. Não sei, porque não vejo, não sei, sinceramente. As características talvez não indiquem isso, mas não consigo compreender. Acho que é daquelas exibições. Eu tenho sido um defensor do Vítor Bruno durante o ano, ou pelo menos tenho sido um daqueles que não consegue ver não consegue perceber a contestação assim tão grande. Já agora o Porto, neste momento, eu sei que isto é bizarro, mas o Porto, neste momento, tem mais pontuação nesta fase da época do que nas últimas 2 épocas de Sérgio Conceição, que se calhar não são propriamente um bom sítio de comparação, porque o Porto não foi campeão. Ou seja, a coisa não está assim tão má do ponto de vista classificativo. Pronto. Mas hoje eu consigo perceber as críticas todas, porque parece-me que o Vítor Bruno, acima de tudo, quer ter razão sobre alguma coisa que eu ainda não percebi bem o que é. É um treinador que parece querer ter tanto domínio sobre o plantel e que a equipa é dele, e que é uma coisa que eu já elogiei aqui, mas que ao mesmo tempo eu acho que peca por resultados, não é? No final do dia, como não há resultados, ou como não há qualidade, e o Porto, apesar de tudo, não tem jogado sempre bem, mas tem lutado quase sempre, e hoje pareceu, como a Samit disse bem, uma equipa muito desligada, estranhamente desligada. Eu sei que o jogo começou aos 15 minutos, que é uma coisa bizarra na carreira dos jogadores, mas começou aos 15 minutos para todos, e o Nacional ao fim de 2 minutos marcou um golo. Portanto, muito estranho, e percebo a questão. Entendi na altura a gestão do caso Fábio Vieira. Hoje não consigo perceber porque é que o Fábio Vieira neste momento parece um bocadinho um patinho feio do Vítor Bruno, quando na realidade é capaz de ser o jogador do ponto de vista técnico, juntamente com o Rodrigo Mora, com mais capacidade para desequilibrar, sendo que o Fábio Vieira muitas vezes está mais atrás com bola e é mais importante nessa primeira fase.
Muito estranho. E não há milagres quando as ligações até ao Rodrigo Mora e ao Samu não resultam, e o Samu hoje fez lembrar um bocadinho o Pavlidis com alguns golos falhados. Mas a verdade é que quando estas ligações falham, não há muito que estes dois possam fazer, e portanto é bizarro, está um bocadinho estranha a gestão do Vítor Bruno. Eu não acho que seja justificação para lenços brancos, sinceramente, e hoje já se viram na Madeira lenços brancos, mas pronto, foi estranho. Acho que a palavra mas os lenços brancos no Porto é a mínima derrota, não é? Portanto, tem André de Cónigos também. Sim, é verdade. Rita. Eu vi já a segunda parte do Porto. Tive durante a primeira parte a olhar para ver o jogo da Taça de Portugal. Já lá vamos também rapidamente a esse Vitória Elvas. Mas acima de tudo, concordo muito com o que vocês estavam a dizer. Acho que é engraçado porque este Porto, aliás, nenhuma equipa este ano é confiável, não é? Há 2 episódios estávamos a dizer que o Porto é que estava encaminhado e que era a equipa mais segura e que parecia que estava tudo bem e que o Vítor Bruno estava a conseguir perceber como é que a equipa jogava e que o Mora e o Samu iam resolver todos os problemas. E facilmente o jogo de hoje e daquilo que eu vi é só uma demonstração da instabilidade que esta equipa do Porto é, porque à mínima dificuldade tem alguma, ou ao mínimo obstáculo tem muita dificuldade em dar a volta. E foi um Porto, acima de tudo, sem reação àquilo que aconteceu na segunda parte. Para mim é impensável o Porto, àquilo que aconteceu na primeira parte, neste caso, é impensável para mim o Porto ir a perder 2-0 para o intervalo em meia hora, não é? Porque, como o Maia disse, o jogo começou aos 15, portanto, a meia hora ir a perder para o intervalo e a segunda parte não haver uma reação aguerrida, uma coisa que nós sintamos que é o Porto que está ali a tentar procurar a vitória. Não foi isso que eu senti e, portanto, acima de tudo, é uma equipa que tem ainda muitos desequilíbrios. Não sei se tem a ver com posicionamento dos jogadores, com as experiências que o Vítor Bruno faz. Parece que as coisas resultam de um lado, depois já não resultam do outro. E, portanto, esta questão do PP que o Maia fala é muito gritante. Eu não sei o que é que aconteceu com o PP de repente. Parece que, olha, é outro que parece que desaprendeu de jogar. E, portanto, é isto. É um Porto que facilmente vem abaixo. E, portanto, o importante... Eu nem sei com quem é que o Porto joga a seguir. Mas vamos ver como é que dão a volta, porque já estava aqui a ler notícias de que vai haver reforço policial na chegada da Madeira, não sei o quê, portanto depois há não ajuda também. O voo é sempre muito grande. Vai jogar fora contra o Gil Vicente, vai a Barcelos, recebe o Olympiacos e depois recebe o Santa Clara, são os próximos 3 jogos. Pois, e ainda tem a questão da Liga Europa muito em aberto, não é? E Santa Clara? Isso, claro. Não, mas olha, só uma nota já agora, antes de ir ao mito ao facto, Samit, se me permites, é que eu acho que este Nacional, assim, e tem que começar a pontuar fora de casa, porque a coisa não está fácil, mas este Nacional, com esta atitude, eu sei que isto costuma acontecer com os grandes, mas o Nacional nunca na vida desce. É uma equipa, a segunda parte baixou um bocadinho as linhas, mas é uma equipa que ganhou as primeiras, as segundas, as terceiras, as quartas e as quintas bolas todas, portanto, ajuda ao Porto não ter estado propriamente muito disponível, ou disponível como deveria, mas a verdade é que é uma equipa que já salientaste vários nomes, e eu já disse aqui várias vezes que é uma equipa que eu acho que ao nível de plantel até é das mais fracas da Primeira Liga, mas a jogar assim, se calhar agora reforçando-se com 2 ou 3 ou 4 jogadores, porque isto em Portugal pode acontecer em janeiro, em todo lado, mas em Portugal costuma acontecer bastante. A verdade é que neste momento a luta pela descida está muito acesa e ao dia de hoje o Nacional está fora dos lugares de promoção, que eu acho que é a primeira vez na época, se não estou enganado. Portanto, e o Nacional deste ano perdeu 2 jogadores, nós falámos logo ao início, Gustavo Silva e Chuchu Ramírez. Sim, acho que a equipa agora está mais estabelecida neste momento. E há uma questão muito interessante agora que estás a falar do Nacional, que é, deixou-se de falar de falta de competitividade em Portugal. Quando os 3 grandes ganham a todas as equipas, o futebol não é assim tão competitivo. Quando esses 3 grandes começam a perder pontos, os 3 grandes estão a fazer más épocas. E se nós olharmos para estas épocas, o Sporting já perdeu frente ao Moreirense, se não me engano, e Santa Clara em casa, certo? Não sei se perdeu o Moreirense, mas sei que o Moreirense, agora de cor, posso confirmar, o Porto perde agora frente ao Nacional. O Benfica, aliás, vamos aqui aos resultados. O Sporting perdeu com
Santa Clara em casa e Moreirense fora. Depois, o Benfica, aliás, o Porto já perdeu, portanto, com o Sporting e com o Benfica, e agora perdeu com o Nacional. Portanto, Nacional, Moreirense e Santa Clara já roubaram pontos a dois grandes. E o Benfica perdeu frente ao Braga, ao Sporting Famalicão. e Famalicão, e empatou contra o AVS. Portanto, temos AVS, Famalicão, Nacional, Santa Clara e Moreirense. E de facto é engraçado, não é? Porque estas equipas... E o Gil. O Gil contra o Sporting. O Gil, Empatou, exatamente. Portanto, acho que as equipas também têm mérito nos resultados que conseguem alcançar. E Pá, o aqui- Nacional foi, já bom, agora aqui foi uma- melhor que o Porto. Há aqui uma nota em jeito de comparação. A Premier League neste momento, 20ª jornada, à exceção do Liverpool que tem 46 pontos, o Arsenal tem 40 pontos, o Nottingham tem 40 pontos, o Chelsea tem 36 pontos. La Liga. Vamos à La Liga num instante. Neste momento, líder isolado, Atlético de Madrid, 19 jornadas, acabou a primeira volta também agora na La Liga. Primeiro classificado tem 44 pontos, é o Atlético de Madrid. Segundo classificado é o Real Madrid com 43. Terceiro classificado é o Barcelona com 38. Na Primeira Liga, no nosso campeonato, com 17 jornadas, Sporting com 41, Porto com 40, Benfica com 38. Eu consigo perceber que a malta diga que os três grandes estão a ser mais fracos. Eu acredito nisso, isto está a ser nivelado por baixo. Ao mesmo tempo, ainda bem. Mas acho que tem a ver com o tipo de futebol que se vê. Quer dizer, eu digo isto, mas também não ando a ver Liga Espanhola, portanto, clubes que não sejam os grandes, digamos assim. Mas isto tem muito a ver com o futebol que se vê, não é? E é isso que nós temos vindo a falar, é a qualidade do futebol. Temos muitos jogos de 1-1, temos muitos jogos de 0-0, temos muitos jogos maus. Eu gostava de dizer que tenho visto muitos jogos bons de liga, de meio da tabela, que eu acho que nós só não vemos jogos bons porque não consideramos como jogos bons porque o produto apresentado não é a Premier League, não é a La Liga, não é... Porque eu acho mesmo a qualidade desses campeonatos é melhor, porque é que eles são os melhores campeonatos. Mas eu acho que há muita qualidade em Portugal, continuo a dizer isto. E há aqui jogos em que os adversários, estou a pensar, o Moreirense fez um ótimo jogo contra o Sporting. O Santa Clara, quando foi ao Alvalade, tendo em conta o contexto, bateu-se muito bem. O Nacional foi melhor que o Porto. De facto, o Porto fez uma má exibição, mas o Nacional foi melhor que o Porto na primeira parte. Carregou. Ainda a jornada passada vi um excelente Estrela da Amadora a Estoril. Ia dizer esse jogo. Nem sempre bem jogado. Não, mas quer dizer, mas se eu for ver jogos da Premier League, também há muitos jogos que não são bem jogados já agora. Pois, se calhar é algo que já vem de Maia, casa também. O jogo que eu comentei hoje não foi muito... Em termos de qualidade técnica e tática, não foi superior a muitos jogos que já vi na Liga Portuguesa. Nós temos muito esta tendência de desvalorizar o campeonato português, e eu percebo porque há muitas razões para desvalorizar, muitas. Agora, do ponto de vista futebolístico, dentro do campo, das quatro linhas, do relevado, eu acho que nós devemos fazer um trabalho melhor para o valorizar. Também é por isso nós estamos aqui a fazer isto todas as semanas. E hoje em dia a maioria dos clubes, das equipas e dos clubes acima das equipas, pelo menos nos meus 30 anos de vida e que vejo futebol, têm estruturas muito melhores, têm melhores treinadores, têm melhores jogadores do que tinham quando eu comecei a ver futebol. Portanto, para mim, eu não concordo com a ladinha. E são mais arrojadas. O nível do futebol português regrediu, eu discordo, eu acho que evoluiu. Olha, tanto é, já agora, vou dar o exemplo, por exemplo, uma coisa que não acontecia no futebol português há uns anos, para o bem e para o mal, se calhar até é mau para o nosso campeonato, mas eu acho que é bom. Acho que é, por exemplo, o Segovia, jogador do Casa Pia, há uns anos nunca seria vendido por 2,5 milhões para o Inter de Miami, como foi. Nem o Casa Pia teria um Segovia. Exatamente, bom ponto, ótimo, é isso mesmo. Sim, e se formos a todas as equipas em Portugal, arrisco-me a dizer que há ali 2 ou 3 jogadores interessantes que podem dar o salto. Cada equipa, exatamente. Ainda há bocado estava a falar dos jogadores do Nacional que foram parar ao Vitória, não é? O Nacional estava na segunda liga. Se olharmos agora, por exemplo, o Santa Clara estava na segunda liga. Sim, voltando ao exemplo do Nacional, por acaso o Soumaré está emprestado pelo Braga, mas é claramente um jogador para mais do que o Nacional, que eu consigo. O Gil Vicente tem jogadores, Félix Correia, o Fujimoto, enfim, exatamente, tem jogadores. E vendem. O Gil Vicente vendeu agora um jogador, o espanhol,
já não me lembro do nome, não sei se era espanhol, o médio. É o Domingues. Suíço, o Maxime Domingues. Domingues, exatamente. Suíço. Suíço. Foi para o Vasco da Gama. Foi jogar para baixo da gama. Pronto, mas um jogador interessante, de facto. Mas pronto, de qualquer das formas, avançamos para o mito ao facto. Era, e mito ao facto, como vimos, eu vou pegar em mais um comentário, já agora deixar aí para a malta que ainda não subscreveu o canal, subscreva agora, por favor, e que ponha gosto olha, e que comente, porque até são tema de conversa durante a semana entre nós e depois usamos aqui para o episódio. E agradecer também por continuarem a fazê-lo. E é um mito ao facto que eu acho que pode ser interessante, porque hoje já se viram lenços brancos, eu já sei que são muito habituais no Porto, mas acho que é um mito ao facto que é colocado, que eu acho que inicialmente pode parecer muito, muito direta a resposta, mas depois acho que é importante nós pensarmos um bocadinho sobre ela. E foi o João Silva que deixou aqui o comentário. Na altura foi: hoje em dia de Supertaça Italiana e amanhã dia de Clássico. Deixo uma sugestão para mito ao facto: Conceição é mais adorado no Dragão que Amorim em Alvalade. Mito ou facto? Para o João, já agora, é facto. Podes começar, Azevedo. Estás assim no micro. Desculpem. Mito. Para mim é mito. Conceição para mim não é mais adorado no Dragão do que o Ruben Amorim em Alvalade, porque os adeptos do Porto estão muito mais habituados a treinadores que ganhem títulos e do que os adeptos do Sporting. Portanto, o Ruben Amorim foi um oásis, foi uma Coca-Cola no deserto. O Sérgio Conceição não o foi, tendo um trabalho fantástico, já que relevamos imensas vezes. E volta a relevar. Ele com pouco fez muito no início, depois manteve o Porto no nível, mas eu tenho a sensação que, até pela exigência cultural do Futebol Clube do Porto e pelo hábito de ganhar títulos, de que o Ruben Amorim é muito mais adorado é mais adorado no Sporting do que o Sérgio Conceição no Dragão. Rita, bora. Eu estou a pensar, mas eu acho que... É um belo mito ao facto. Já Qual agora um grande abraço ao João. A pergunta é muito bom. É no positivo ou... Como é que é? É Conceição, mais adorado. mais que o Amorim. O João é um tipo positivo. Eu acho... Não sei. Estava aqui a pensar enquanto ouvia o Pedro. Eu acho que é facto. Atrevo-me a dizer que é facto porque a cultura que é vivida no Futebol Clube do Porto é uma coisa à parte. Em termos de união e de adoração a líderes. Viveu-se isso com o Pinto da Costa durante muitos anos e o Sérgio Conceição era um homem muito unânime naquilo que era, apesar de todas as suas algumas falhas e algumas dificuldades e alguma irreverência que faz parte da característica dele. Acho que dentro daquilo que é o Futebol Clube do Porto é um treinador que foi sempre muito unânime e muito querido. Ao contrário do Amorim, não saiu a mal do clube. Sai porque há uma ruptura em termos de direção e, portanto, que já não fazia parte daquele projeto, mas não sai como um traidor do clube. Há muitos sportinguistas que ficaram com essa ideia em relação ao Ruben Amorim. O Ruben Amorim é aquele amor que os sportinguistas já não querem ter nesta altura, porque então, se não conseguirem ter o bicampeonato, vai ser uma facada ainda muito maior e uma coisa mais difícil de digerir. E o Conceição não sai assim, sai bem, sai com a sensação que se ficasse... Aliás, sai com a sensação que fez tudo aquilo que poderia ter feito e que fez tudo bem. Apesar de, obviamente, ser uma personagem muito extraordinária em todos os sentidos da palavra. Portanto, acho que é facto. Acho que Sérgio Conceição, naquilo que é o universo do Futebol Clube do Porto, que é uma coisa muito característica e que quem está por dentro é que sabe como é que se vive, o portismo neste sentido, é uma figura mais adorada do que Ruben Amorim no Sporting, neste caso. Para mim também é facto, vou um bocado na lógica da Rita, eu diria que o Sporting, ou os sportinguistas, não gostam de adorar o Ruben Amorim. É uma coisa... O Sporting também... A Rita deu esta resposta e justificou-a muito na lógica do Porto, explicou o que é que o Conceição significava para o Porto, e eu concordo com isso. Acho que em relação ao Amorim, e a relação que ele tem com o Sporting também é uma questão muito do próprio clube, do Sporting. E muitos adeptos do Sporting, atenção, todos reconhecem o trabalho que o Amorim fez, mas há esta dificuldade em adorar o Ruben Amorim, portanto, para mim é facto.
Olha, para mim é facto, ao dia de hoje, concordo com tudo aquilo que a Rita disse, já agora, é uma excelente argumentação da Rita, disse tudo aquilo que eu queria dizer, para mim só falta dizer uma coisa, que é ainda mais, isto ainda é mais gritante, no momento em que há claramente uma desidentificação com o treinador atual, coisa que eu acho que no Sporting não há, portanto acho que o Sporting vê um caminho com o Rui Borges e portanto, esta coisa do ex, neste caso, do ex-treinador, até porque já houve um João Pereira no meio, portanto, está menos presente no Sporting do que neste momento a relação com o Vítor Bruno, e Vítor Bruno era adjunto. No máximo, o treinador aqui é o Vítor Bruno relativamente ao Sérgio Conceição, na cabeça dos esportistas, não é na minha já agora. Mas talvez Ruben Amorim, neste precisamente, seja mais adorado no Manchester, com a bela vitória de hoje, já agora. Mas realmente é verdade. O Amorim é mais adorado no Estádio da Luz, neste momento, do que no Estádio de Alvalade. Era exatamente o que eu estava a pensar. Bom ponto. Acho que a nível nacional é uma figura mais unânime, o Ruben Amorim, se quisermos. Mas ali, é uma figura mais ali simpática. no Lumiar, na Alvalade, não é. Sim, olha, já agora voltar a agradecer ao João Pinto, ao João Pinto, não, peço desculpa, ao João Silva, dos melhores mitofactos que já tivemos, e eu e o Guarda temos tentado ter muitos mitofactos bons, portanto, também um grande abraço ao João, aos dois Joões, eles foram os Joões que nós comentámos, portanto, é isso. O João que nos vê de Madrid. É? Tu conheces? Sim, pessoalmente não, mas às vezes manda-me feedback sobre os nossos episódios. Boa. Já nos ouve há muito tempo. Vamos avançar para os destaques. Posso começar eu, o meu é rápido. Eu na sexta-feira vi o Dortmund-Leverkusen, mais um grande jogo da Bundesliga, e portanto, nota negativa, fiquei mal impressionado com o Dortmund do Sain. Está a fazer uma época má e do ponto de vista coletivo, de facto não me pareceu uma equipa muito interessante. O jogo já agora ficou 2-3, portanto o Leverkusen ganhou fora, frente ao Dortmund. Logo aos 20 minutos o jogo já tinha 4 golos, portanto isto é uma coisa muito própria da Bundesliga, não sei explicar, porque há jogos que às vezes são muito abertos noutros. Aliás, o Benfica Sporting foi um jogo aberto e não teve 4 golos nos primeiros 20 minutos. Já aconteceu isso em Portugal. Lembro-me, por exemplo, num Porto-Benfica, de um Benfica-Porto até, em que teve 4 golos logo ao início. Mas de qualquer das formas, na Bundesliga parece que é muito comum. Isto para dizer também que no Leverkusen, que o Leverkusen está a fazer mais uma grande época. Já não há o efeito de surpresa, mas de facto a equipa está a jogar bem. Já ganhou a Supertaça, continua na perseguição ao Bayern na Bundesliga, está em zona de apuramento direto na Champions, e portanto continua muito bem o Xabi Alonso. E queria destacar um jogador que nós já conhecemos, o Tapsoba, o central que esteve no Vitória de Guimarães, que faz um jogo absolutamente soberbo. Ele por acaso comete o penalti na segunda parte, mas fora isso, faz um jogo absolutamente soberbo. Ele está ligado aos 3 golos, os 3 primeiros golos, aliás, os 3 golos do Leverkusen, logo na primeira parte. Não aparece nas estatísticas porque ele não faz assistência em nenhum dos golos, mas eu não sei se há muitos centrais melhores do que o Tapsoba com a bola no pé. Não só no passe, mas na técnica que ele tem, quando tem a bola no pé, de driblar os adversários, de sair a jogar e depois fazer o passe, é impressionante. É um jogador que todos nós vimos quando ele esteve no Vitória, que tinha um enorme potencial, mas agora afirmou-se, e portanto esse é o meu destaque coletivo. Leverkusen, destaque individual, o Tapsoba. Azevedo. Deixa-me ir à Bundesliga também, para dar um destaque da Liga aqui, e portanto não é nenhuma equipa. Saíram os dados das assistências na Bundesliga 1 e 2 até agora a pausa de inverno, e é de facto impressionante. Na Bundesliga 2 a menor taxa de ocupação é a do Hertha de Berlim, que joga num estádio gigantesco, no Olympique de Berlim, e essa menor taxa de ocupação está nos 64,6%, sendo que a maioria está nos 80 e tal, 90 e tal por cento taxa de ocupação, isto na segunda divisão da Alemanha. Há apenas 5 clubes abaixo dos 80% taxa de ocupação. O mais baixo é o Hertha de Berlim, que esses 64,6% representam uma média de 48.243 espectadores no Olympique de Berlim. E na Bundesliga 1,
com uma taxa de ocupação de 100%, o Borussia Dortmund e o Bayern Munique, e depois imensos clubes, a maioria nos 90, dos 90 para cima. Aqui está, exatamente, obrigado Samit. A maioria dos 90 para cima, por exemplo, o Stuttgart 98%, 59 mil. A média mais baixa na Bundesliga, a taxa de ocupação mais baixa, é do Hoffenheim, e para quem vê os jogos, ou pelo menos os resumos, consegue perceber isso, que apesar de tudo tem uma taxa de ocupação de 82,6%. A maioria é entre os 90% e os 100%. E depois para baixo há o Hoffenheim aliás, só 2 clubes estão abaixo dos 90%, que é o Wolfsburgo, 89,8% de taxa de ocupação, 26 mil espectadores, e o Hoffenheim com 82,6% de taxa de ocupação, uma média de 24.890 espectadores. É um espetáculo. A Bundesliga, pronto, era só para dar este destaque à Bundesliga, ainda bem que estavas no Leverkusen, que assim falamos. Aqui está, exatamente. Posso ir eu? Olha, então, já agora, aqui está um tema que é muito interessante de comparar. Aí sim, acho que há um grande trabalho para fazer no nosso campeonato. Depois aquilo que é o futebol jogado em si, acho que é um tema menor. Acho que as coisas estão bem no futebol jogado. O que se passa, lá está, voltando ao tema do espetáculo, aquilo que nós oferecemos enquanto país, enquanto liga, vá. Tenho dois destaques. Se calhar podia ter sido durante o jogo, mas ainda agora vi aquilo que o Sami tinha aberto, lembrei-me, porque tinha isso apontado e não disse durante o jogo, é a relação que há entre os jogadores de Benfica e Sporting, os jogadores portugueses. Não sei se vocês tiveram atenção a isso. Eu fui ao jogo no estádio, mas já vi aqui e curiosamente tenho ali a televisão ligada e estava a rever os pequenos, grandes pormenores que foram, neste caso, António Silva e Tomás Araújo com Francisco Trincão no final do jogo, o facto de Ángel Di Maria, que foi durante a semana, durante o jogo, foi muito insultado pelos adeptos do Sporting. No final do jogo fez questão de cumprimentar todos os jogadores e todos os elementos do Sporting. Este pormenor que o Sami está a mostrar aqui do Turbina a confortar o Trincão, acho que é uma boa forma de valorizar o futebol português e o fair play que eu acho dentro do campo, mesmo com quesílias, já disse isso muitas vezes, a grande maioria dos jogadores gostam uns dos outros, isso, por mais que nós achemos que não, e que realmente aquele jogador joga com a faca nos dentes, e até o Pepe, que era muito agressivo, tinha uma excelente relação com os restantes jogadores portugueses dos outros clubes. Dentro do campo é uma coisa, o jogo acaba, aquilo termina. O meu segundo destaque, eu até vi a Supertaça espanhola, que foi absurda, de louca, mas o meu destaque, já falámos aqui várias vezes este ano sobre ele, são as 14 vitórias consecutivas do Atlético de Madrid, recorde histórico no clube, recorde máximo de vitórias consecutivas. Esta vitória é uma vitória a Simeone, um zerão máximo, uma goleada por 1-0 contra o Osasuna em casa, mas que dita que neste momento acaba a primeira volta e o Atlético de Madrid é líder isolado, com mais um ponto, mas é líder isolado, portanto, olhos abertos no Atlético. Para terminar, acho eu, o meu destaque é a Taça de Portugal. Estive a ver o Elvas Vitória, e daí também não ter visto o Porto com tanta atenção, porque o Elvas Vitória teve 20 minutos de compensação, porque o Lucão, avançado do Elvas, que marcou um dos golos do Elvas, o Elvas ganhou por 2-1, para quem não está, toda a gente deve estar a par. Teve um choque de cabeça, desmaiou, teve que ser transportado para o hospital. Entretanto já está ótimo, porque voltou para festejar no final no estádio, portanto não passou de um susto. Mas é aqueles jogos de taça que ainda hoje vimos em Inglaterra, o Tottenham a ir jogar ao campo vocês devem saber melhor que eu, Summit, se calhar, não? Era o Tamworth. E pronto. Uma equipa perto de Birmingham. Da quinta divisão, ou assim? Exatamente, da National League, da quinta divisão. E o Vitória hoje foi jogar, é o que nós temos, foi jogar ao campo do Elvas, porque o Elvas, e para quem não está tão familiarizado, o Elvas teve um investimento diferente nos últimos anos. O objetivo do Elvas é chegar às divisões profissionais rapidamente. Neste momento está
está em primeiro lugar na Série C do Campeonato de Portugal. Meteu um relvado a sério este ano, portanto já não jogam em sintética. Há uma profissionalização do Elvas enquanto clube. Se forem ao site do Elvas, veem que tem artigos em inglês, tem uma série, parece um site de um clube de Primeira Liga, portanto há ali um investimento a sério e isso está a ser depois visível naquilo que são pelo menos os resultados a este nível. Em relação ao jogo, dizer que o Vitória, por um lado, pareceu-me um Vitória muito desgastado também daquele jogo com o Sporting, naturalmente, e entra bem, o Vitória entra bem, faz logo um golo aos 2 minutos e parece que inevitavelmente as coisas estão mais ou menos arrumadas, mas depois houve ali algum conforto contra uma equipa, neste caso o Elvas, que estava a jogar em casa e que queria muito passar à frente e queria muito o apuramento, e portanto o Elvas depois faz uma segunda parte belíssima. O Nketiah é um avançado do Elvas, ganês, 23 anos, que esteve muito bem neste jogo. Muito aguerrido, sempre muito. Olha, uma resposta que o Rui Borges no outro dia me deu, que eu lhe perguntei sobre os defesas do Sporting, e ele responde: os meus 2 primeiros defesas são os 2 avançados. O Nketiah foi literalmente o primeiro defesa do Elvas, e faz um grande trabalho no jogo de hoje. Diz mais. Ou é o Nketiah como o do Arsenal? Antigo Arsenal, agora já não está no Arsenal. O Nketiah marcou. Sim, marcou o Lucão, e o Nketiah marcou o 2-1, que é uma saída surreal do Bruno Varela, adianta-se demasiado, e o Nketiah isolado não, no confronto com o Samuel Soares. Não posso acreditar que o Varela cometeu um erro. É verdade. E portanto o Elvas teve a perder 1-0 e faz os 2 golos na primeira parte, um de canto de bola parada e o segundo é um erro do Bruno Varela na abordagem ao lance, mas o lance em si é bem construído pelo Elvas, portanto é uma bola do defesa para o avançado, e depois o Nketiah finaliza muito bem. E depois estiveram ali a aguentar 20 minutos de tempo de compensação, já estava tudo de mãos na cabeça à espera que o jogo acabasse, e é muito meritório. Agora temos um Elvas de Tirsense nos quartos de final da Taça de Portugal, e isto sim são as boas coisas também para o futebol português. Olha, eu quero dar um abraço para Elvas ao Clésio Gomes, que foi o meu jogador. Não estava à espera disto, não estava nada à espera disto. Eu também não estava à espera. O Clésio Gomes foi o meu jogador nos fins do Cova da Piedade. Quem? Desculpa. O Clésio Gomes não jogou, esteve no banco de suplentes, está no Elvas há 3 anos. Tem 22 anos, foi o meu jogador no Cova da Piedade, e está no Elvas. Portanto, um abraço ao Clésio. Sammy, tu gostas do Elvas, né? Os gajos vestem a Wimbledon. Não, eles vestem à Boca Juniors, e também ao Wimbledon, e tem a claque do Elvas. Tem o estilo, é muito parecido ao estilo sul-americano. Hoje fizeram igual aquelas fitas da Bombonera. Eles sentaram a uma mini recriação. E o ritmo das músicas também é parecido ao ritmo utilizado, nomeadamente no estádio do Boca. Dito isto, foi um ótimo destaque. Isto significa que temos ou o Elvas ou o Tirsense na meia-final, frente ao Benfica, ao Farense, ao Braga ou Lusitano, se não me engano. Exatamente. Portanto, é sem dúvida uma boa notícia. Nós ficamos por aqui esta semana. Voltamos para a próxima. Espero que tenham gostado. Já sabem, comentem, subscrevam o canal. Um abraço ao guarda. Um abraço ao guarda. Escrevam todos. Um abraço para o Gattuso, para o mini Gattuso. E ao Lourenço. E à Cláudia. Sim, exatamente. Coitada. É isso mesmo. Um abraço, um beijinho a todos. Voltamos para a semana.